O livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia e cobre um período de aproximadamente 300 anos, entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Durante essa época, Israel não tinha um governo central e era governado por líderes chamados juízes, que foram levantados por Deus para libertar o povo da opressão dos inimigos. O tema principal do livro é o ciclo da desobediência e redenção. O povo se afasta de Deus e cai na idolatria. Deus permite que os inimigos dominem Israel como consequência do pecado. O povo clama por socorro. Deus levanta um juiz para libertá-los. Israel experimenta paz, mas depois volta a pecar, reiniciando o ciclo. Esse padrão se repete diversas vezes ao longo do livro, mostrando a infidelidade de Israel e a misericórdia de Deus. Agora, vejamos o resumo capítulo por capítulo. Parte 1. O contexto e a infidelidade de Israel, Juízes 1 a 3. Capítulo 1. As conquistas incompletas de Israel. Após a morte de Josué, as tribos de Israel tentaram conquistar o restante da terra prometida, mas não expulsaram completamente os cananeus, o que gerará futuras influências pagas sobre Israel. Capítulo 2. O ciclo de infidelidade. Israel começa a adorar outros deuses. Deus permite que os inimigos oprimam o povo como castigo, mas levantem juízes para libertá-los. No entanto, após a morte de cada juiz, Israel volta a pecar, reiniciando o ciclo. Capítulo 3. Os primeiros juízes, Otoniel, Eude e Sangar. Otoniel liberta Israel dos mesopotâmicos. Eude assassinou o rei opressor Eglon de Moabe. Sangar mata 600 filisteus com uma aguilhada, vara de ferro usada para tocar bois. Parte 2. Os juízes e suas conquistas, Juízes 4:16. Capítulo 4. Débora e Baraque. Débora, a única mulher juíza, liderou Israel contra o rei Jabim. O inimigo geral, Sísera, foge e é morto por Jael, que crava uma estaca em sua cabeça. Capítulo 5. O Cântico de Débora. Débora e Baraque cantam um hino celebrando a vitória de Deus sobre os inimigos. Capítulo 6. O chamado de Gideão. Israel sofre sob os midianitas. Deus chama Gideão, que hesita e pede sinais, como o teste do velo de lã. Capítulo 7. A vitória de Gideão com 300 homens. Deus reduz o exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens, mostrando que a vitória vem pelo poder divino, não pela força humana. Os midianitas são derrotados com trombetas e tochas. Capítulo 8. O fim de Gideão e sua queda. Gideão persegue e mata os reis midianitas. Após sua morte, Israel volta à idolatria. Capítulo 9. Abimeleque, o juiz tirano. Abimeleque, filho de Gideão, se proclama rei e mata seus 70 irmãos. Ele reina com tirania até ser morto por uma mulher que lhe joga uma pedra de moinho na cabeça. Capítulo 10. Tola e Jair. Dois juízes menores, Tola e Jair, governam por um curto período. Capítulo 11. Jefté e seu voto impulsivo. Jefté derrota as amonitas, mas faz um voto precipitado de sacrificar a primeira pessoa que saiu de sua casa, ou que acaba sendo sua própria filha. Capítulo 12. A guerra entre Efraim e Jefté. Jefté entra na guerra contra Efraim e derrota essa tribo rebelde. Capítulo 13. O nascimento de Sansão. Um anjo anuncia o nascimento de Sansão, que será um nazireu, separado para Deus. Capítulo 14. O casamento e a traição de Sansão. Sansão se casa com uma filisteia. Sua esposa o trai, revelando o enigma que ele propôs aos filisteus. Capítulo 15. Sansão derrota 1000 filisteus. Sansão usa uma queixa de jumento para matar 1000 filisteus. Capítulo 16. Sansão e Dalila. Dalila descobre o segredo da força de Sansão, seu cabelo, e a entrega aos filisteus. Ele é capturado, fica cego e preso, mas no final, clama a Deus e derruba o templo filisteu, morrendo junto com seus inimigos. Parte 3.
A degradação moral de Israel, Juízes 17, 21. Capítulo 17. Mica e seu ídolo. Mica cria um santuário idólatra, mostrando o afastamento de Israel da verdadeira inspiração. Capítulo 18. A tribo de Dan e a idolatria. A tribo de Dan adota a idolatria de Mica, substituindo a verdadeira fé em Deus. Capítulo 19. O crime em Gibeá. Um levita e sua concubina passam por Gibeá, onde a mulher é abusada e morta. O levita corta seu corpo em 12 pedaços e envia a cada tribo como um chamado para a vingança. Capítulo 20. A guerra civil entre Israel e Benjamim. Israel entra em guerra contra Benjamim por causa do crime de Gibeá, quase exterminando uma tribo. Capítulo 21. A restauração da tribo de Benjamim. Os israelitas encontram uma forma de ajudar Benjamim a se recuperar sem quebrar seus votos. O livro termina com a frase: naquela época, não havia rei em Israel, cada um fez o que encontrou certo. Conclusão. O livro de Juízes revela a natureza pecaminosa do ser humano e a paciência de Deus. Israel repetidamente se levou de Deus e resultou nas consequências, mas Deus, em sua misericórdia, sempre apelou líderes para resgatar o povo. Essa história tem paralelos com os dias atuais. Muitas sociedades rejeitam a moralidade de Deus e correm consequências negativas. O pecado leva à destruição, mas Deus sempre oferece redenção. A ausência de um padrão absoluto de moralidade leva ao caos, assim como cada um fez o que perdeu certo em Juízes. O livro aponta para a necessidade de um rei justo e fiel, que se encontra em Jesus Cristo, o verdadeiro libertador da humanidade. Comparação do livro de Juízes com os dias atuais. O livro de Juízes é uma representação poderosa do que acontece quando uma sociedade se afasta de Deus. A constante oscilação entre pecado, opressão, tristeza e libertação não se limitou ao antigo Israel. Esse ciclo continua se repetindo na história da humanidade e pode ser apresentado claramente nos dias atuais. 1. A falta de liderança piedosa e a crise moral. No tempo dos juízes, Israel não tinha um governo central e cada um fazia o que perdeu certo. Juízes 21h25. Isso levou à corrupção, injustiça e caos social. Comparação atual, hoje, vemos um relativismo moral semelhante. Muitos rejeitam valores absolutos e cada um define sua própria moralidade, o que leva à divulgação dos princípios éticos e espirituais da sociedade. Lição: a ausência de líderes justos e comprometidos com Deus gera crises em todas as áreas, na política, na educação e na família. Assim como Israel pediu de juízes para guiá-los de volta a Deus, o mundo de hoje precisa de líderes que promovam a verdade e a justiça divina. 2. Idolatria moderna, materialismo e entretenimento excessivo. Os israelitas frequentemente abandonavam Deus para adorar os ídolos cananeus, Baal, Azerá, entre outros. A idolatria os afastava do propósito divino, levando à opressão e ao sofrimento. Comparação atual, hoje, a idolatria não se resume a estátuas ou templos pagos, mas assume formas como dinheiro, status, tecnologia, fama e prazeres passageiros. Muitas pessoas colocam o sucesso profissional ou a busca pelo prazer acima de Deus. Lição: assim como a idolatria corrompeu Israel, as distrações e desejos exagerados do mundo moderno afastam as pessoas da fé verdadeira. Precisamos priorizar a Deus acima de qualquer outra coisa. 3. O ciclo do pecado e suas consequências. Em Juízes, Israel segue um padrão repetitivo: pecado, opressão, arrependimento, liberação. Comparação atual, hoje, muitas sociedades rejeitam a moralidade de Deus e enfrentam crises como aumento da violência, corrupção, desestruturação familiar e decadência moral. Quando enfrentam dificuldades, algumas pessoas se voltam para Deus, mas logo depois voltam a viver longe dele. Lição: para quebrar esse ciclo, é preciso um arrependimento genuíno e uma mudança de vida verdadeira, baseada nos princípios de Deus. 4.
a fragilidade da família e da sociedade. Um dos capítulos mais chocantes de Juízes é a história da concubina do levita, Juízes 19, que revela a manipulação moral e social de Israel. Isso ocorreu porque as famílias e os líderes falharam em manter os valores divinos. Comparação atual, hoje, vemos o enfraquecimento da família, seja pelo aumento do subsídio, a banalização do casamento, a falta de autoridade dos pais ou a negligência espiritual. Além disso, a corrupção e a injustiça social aumentam quando as bases familiares e espirituais de uma nação são enfraquecidas. Lição: assim como Israel precisa voltar às leis de Deus para restaurar a ordem, nossa sociedade precisa recuperar os valores bíblicos sobre família, justiça e moralidade. 5. A necessidade de um libertador perfeito. Os juízes eram líderes temporários que traziam libertação, mas o povo logo voltava ao pecado. Nenhum juiz conseguiu estabelecer uma transformação definitiva. Comparação atual: o mundo ainda busca soluções temporárias para seus problemas, seja em sistemas políticos, líderes humanos ou avanços tecnológicos. No entanto, nenhuma dessas soluções pode trazer uma verdadeira e dolorosa restauração. Lição: assim como Israel pediu de um rei justo, o que apontava para Cristo, hoje a humanidade precisa de Jesus como Senhor e Salvador, pois Ele é o único capaz de libertar o ser humano do pecado de forma definitiva. Conclusão: o que podemos aprender com Juízes? O livro de Juízes é um alerta poderoso para qualquer sociedade que abandona a Deus e tenta viver segundo seus próprios padrões. Ele nos ensina que o afastamento de Deus leva ao caos, tanto individualmente quanto coletivamente. A idolatria pode tomar diversas formas, e precisamos manter Deus como prioridade. A falta de liderança espiritual firme enfraquece a sociedade e a família. O ciclo do pecado só pode ser quebrado por um compromisso verdadeiro com Deus. Jesus é o verdadeiro libertador, trazendo salvação eterna e transformação genuína. Assim como Deus declarou para chamar Israel de volta à fidelidade, hoje Ele nos chama a ser luz no mundo, vivendo com justiça, verdade e fidelidade à Sua palavra. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.